Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 14 de agosto. Trate bem as pessoas. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Provérbios 21, versículo 13. O versículo de hoje significa que quando não presto atenção às pessoas necessitadas e não faço nada para ajudá-las, então Deus pode não estar inclinado a atender ao meu clamor por ajuda quando eu tiver uma necessidade. Ser bom com as pessoas vai além dos nossos amigos e da nossa família e se estende até a nossa comunidade. Lembro-me de ter lido uma estatística certa vez que dizia que a idade média de uma pessoa sem teto em minha cidade era de 7 anos de idade. Na minha cidade há 20 anos, minha reação diante dessa informação poderia ter sido: isto é mesmo patético. Mas agora tomo ciência de realidades como esta e digo: vou fazer alguma coisa a respeito disso. As pessoas podem dizer: é fácil para você dizer isso, Joyce. Você tem um grande ministério e tem acesso a muitas pessoas que podem ajudar. Talvez você não tenha alguns dos recursos que temos no nosso ministério, mas você tem a mesma capacidade de orar que eu tenho. Você pode dar uma oferta ao ministério que estão tentando ajudar e suprir necessidades. Pode se oferecer como voluntário e dar um pouco do seu tempo. Todos nós podemos fazer alguma coisa, se realmente quisermos. Creio que muitas das nossas orações ficam sem respostas e que algumas vezes não ouvimos a voz de Deus, porque não somos misericordiosos e compassivos com as situações difíceis que nos cercam. A verdade é que podemos receber uma tremenda colheita apenas por sermos bons. É muito importante para Deus que tratemos bem as pessoas. Se você já foi esquecido ou maltratado, então sabe o quanto isso é doloroso. Se você quer fazer orações eficazes, se você quer que os ouvidos de Deus mostrem interesse pelo som da sua voz, você terá de tratar bem as pessoas e ser bom para elas. A palavra de Deus para você hoje. Uma das maiores coisas que você pode fazer é ajudar alguém que é menos afortunado que você. (15 de agosto) Siga em frente. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Salmo 23, verso 4. Costumamos falar sobre o que estamos passando, mas a boa notícia é que, se estamos passando, significa que estamos seguindo em frente. Não estamos presos aos nossos problemas sem qualquer saída. Deus nunca nos promete uma vida sem problemas, mas Ele promete estar conosco e nunca nos deixar, nem nos abandonar.
Quando Deus nos leva a passar por alguma coisa, Ele sempre nos ensinará lições valiosas que podemos usar no futuro. Um dos momentos mais importantes para ouvir Deus é quando precisamos de direção ao passarmos por dificuldades. O que devemos fazer? Quanto tempo o problema vai durar? O salmo de hoje diz que Deus nos guiará enquanto passarmos por um vale de trevas. Confiar em Deus para nos ajudar nos impedirá de desistir em meio às dificuldades que nos cercam. No livro de Hebreus diz que Deus quer que sigamos até o fim, para que possamos entender a certeza da nossa esperança no final. Ver Hebreus capítulo 6, versículo 11. Satanás quer que ficamos desanimados e desistimos, mas Deus nos dá poder para seguir em frente. Não seja alguém que comece as coisas, mas não as termina, quando elas ficam difíceis. Quando começamos alguma coisa, devemos calcular os custos, a fim de ter a certeza de que temos o que é preciso para terminá-las. Para não parecermos tolos, determinação é o que é preciso para terminar. Ser capaz de continuar seguindo em frente, mesmo depois que todos os bons sentimentos desapareçam e outros desistirão. Se você perseverar até o final, receberá a recompensa pela sua fé. A palavra de Deus para você hoje. À medida que você passar pelos vales da vida e seguir em frente, Deus sempre o guiará e o consolará. – 16 de agosto. Ouvidos santificados e circuncidados. A quem falarei e testemunharei para que ouçam. Eis que os meus ouvidos estão incircuncidados e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Jeremias capítulo 6, versículo 10. Toda vez que Deus fala conosco e agimos como se não os ouvíssemos, o nosso coração fica um pouco mais endurecido, até chegarmos ao ponto em que é extremamente difícil ouvi-lo. Com o tempo, a nossa teimosia entorpece a capacidade de ouvi-lo completamente. Toda vez que voltamos as costas para o que sabemos que é a coisa certa a fazer, nós tornamos um pouco mais obstinados, até que ficamos totalmente surdos à sua direção. No versículo de hoje, vemos que Deus queria que Jeremias advertisse o seu povo da destruição iminente, mas eles não podiam ouvir a sua voz, porque os ouvidos deles eram incircuncidados. Não estavam em aliança com Deus. Que coisa trágica! Em comparação ao vermos em João capítulo 5, versículo 30, que Jesus tinha ouvidos santificados, separados, circuncidados, creio que este é um dos versículos mais importantes sobre o assunto de ouvir a Deus na Bíblia. Nada posso fazer de mim mesmo, independentemente por vontade própria, mas somente na medida em que sou ensinado por Deus e recebo as suas ordens. Assim como ouço, julgo,
decido como me é ordenado decidir. À medida que a voz vem a mim, tomo uma decisão, e o meu julgamento é reto, porque não busco ou consulto a minha própria vontade. Não tenho o desejo de fazer o que agrada a mim mesmo, aos meus próprios objetivos, aos meus próprios propósitos, mas somente a vontade e o prazer do Pai que me enviou. Jesus não faria nada a não ser que ele ouvisse a voz do Pai com relação àquilo. Imagine o quanto nossas vidas seriam diferentes se pedíssemos o conselho de Deus antes de entrarmos nas confusões que criamos e das quais depois precisamos que Ele nos salve, porque não buscamos o seu conselho. A palavra de Deus para você hoje. Ouça o seu coração antes de tomar decisões. 17 de agosto. Deus quer você. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Romanos capítulo 12, versículo 1. Deus quer você. Ele quer ter a tutela completa do seu coração, e não apenas o direito de visitação. As pessoas costumam reclamar porque oram em nome de Jesus e nada acontece. Mas em consideração ao tempo que elas passam com ele, é óbvio que estão apenas namorando. Eu não recebi o nome do meu marido até me casar com ele. Jesus quer ter um relacionamento de casamento com a sua igreja. A intimidade com Deus encoraja o seu poder a operar em nossas vidas. Não podemos encarar a intimidade como apenas sorrisos e sentimentos, calorosos e reconfortantes. Quando um relacionamento é íntimo, uma pessoa pode corrigir a outra, e a honestidade total pode fluir entre elas. Em um relacionamento íntimo com Deus, temos momentos maravilhosos, mas também temos momentos em que Ele nos chama, encaramos com honestidade as coisas que precisam mudar em nossa vida. Algumas pessoas não aprendem que a sua própria mudança em direção à paz acontece quando elas se submetem a Deus e obedecem a Ele imediatamente. Elas são como potros não domados, que resistem às rédeas e aos freios em sua boca, que poderiam ser usados por Deus para guiá-los a um lugar de segurança e provisão. Algumas pessoas não estão dispostas a deixar Deus ter as rédeas de suas vidas, mas elas nunca sentirão a segurança ou a paz pela qual tanto anseiam, até se renderem completamente ao Espírito Santo. Ele quer você. Deixe que Ele tenha tudo de você. A palavra de Deus para você hoje. Dê a Deus a tutela completa de sua vida. 18 de agosto. Não se esqueça da promessa de Deus. E foi assim que, tendo esperado por muito tempo,
e suportado pacientemente, Abraão realizou e alcançou com o nascimento de Isaque como promessa do que estava por vir, o que Deus lhe havia prometido. Hebreus capítulo 6, versículo 15. Deus deu a Abraão a promessa de um herdeiro, mas ele teve de esperar por muito mais tempo do que poderia imaginar. A passagem bíblica de hoje diz que Abraão esperou por muito tempo e suportou pacientemente. Durante esse tempo, estou certa de que ele teve de lembrar a si mesmo a promessa original de Deus, muitas e muitas vezes. Longos períodos de espera podem tentar a fazer com que duvidemos do que realmente ouvimos a voz de Deus. Talvez você esteja esperando por alguma coisa neste momento e precise lembrar a si mesmo o que Deus falou ao seu coração a princípio. A dúvida e a incredulidade atacaram Abraão. E quando isso acontece, ele ofereceu a Deus ações de graças e louvor. Quando Satanás ataca, não devemos ficar passivos, sem tomar qualquer atitude. Devemos guerrear contra ele e contra as suas mentiras, lembrando-lhe da palavra de Deus e das suas promessas a nós. Fale-as em voz alta, medite nelas e escreva-as. Quando Abacuque estava esperando em Deus, foi instruído a escrever à vista, em tábuas, claramente para que todos que passassem pudessem lê-las. Ver Abacuque, capítulo 2, versículo 2. Talvez aquela fosse a versão de um outdoor no Antigo Testamento. Combata o bom combate da fé e mantenha com firmeza a sua confissão, independentemente de como você se sente neste instante. Não desista, porque Deus é fiel. E assim como ele cumpriu a sua promessa a Abraão, ao tempo determinado, ele também cumprirá a sua palavra que lhe foi dada. A palavra de Deus para você hoje. Quando você falar com os seus amigos, não fale demais sobre como você se sente. Conte o que a palavra de Deus diz. 19 de agosto. Creia que Deus está dirigindo você. Assim, quando você, por ela seguir, não encontrará obstáculo. Quando correr, não tropeçará. Provérbios capítulo 4, versículo 12. Na minha jornada de aprendizagem, ao ouvir a voz de Deus, entendi que com o tempo que precisamos simplesmente crer que Ele está nos conduzindo e nos guiando. Pedimos que Ele guie os nossos passos e acreditamos, pela fé, que Ele está fazendo o que lhe pedimos. Há vezes em que ouço uma palavra muito clara de Deus, mas na maior parte do tempo oro pelo meu dia e depois me dedico a Ele com fé. Talvez nada aconteça naquele dia que me pareça sobrenatural ou mística. Não há visões, nem vozes. Nada de extraordinário. Mas sei no meu coração que Deus me manteve em segurança e seguindo o caminho certo. Deus nos protege de muitas coisas das quais nunca sequer tomamos conhecimento.
Eu me pergunto, quantas vezes poderia ter sofrido um acidente se não tivesse orado pedindo a direção de Deus naquela manhã? Quantos congestionamentos terríveis eu evitei, porque simplesmente senti que deveria fazer um caminho diferente do que eu sempre costumava fazer, geralmente. Quero encorajá-lo firmemente a orar, pedir a direção e a liderança de Deus, e depois a dizer ao longo do dia: creio que estou sendo guiado por Deus, hoje e todos os dias. No Salmo 139, versículo 2, diz que Deus conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Se Ele sabe cada vez que nos sentamos ou nos levantamos e dedicou um tempo para nos dizer isso na sua palavra, então certamente Ele vê e se importa com tudo o mais. A palavra de Deus para você hoje. Você pode descansar no conhecimento de que Deus está ocupado com cada um dos seus passos. (20 de agosto). Crescendo em maturidade. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Embora Paulo tenha passado por provações e tribulações tremendas, ele não desanimou, porque não olhava para aquilo que é visível, mas para aquilo que é invisível. Precisamos seguir o exemplo de Paulo. Em vez de olharmos para o que vemos ao nosso redor, precisamos olhar para o que o Espírito Santo está fazendo. Ele nos levará a pôr o foco nas respostas de Deus e não nos nossos problemas. Duas pessoas podem ler a palavra e a pessoa que tem ouvidos carnais e ouvirá de forma diferente de uma pessoa que tem ouvidos espirituais. Por exemplo, 3 João capítulo 1, versículo 2 diz: Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Os cristãos menos maduros e carnais, que ainda não seduzidos pelo prazer e as apetites físicos, podem se entusiasmar com a promessa de prosperidade e cura, porque isso é tudo que eles ouvem neste versículo. Eles pensam: uau, glória a Deus, Ele quer me prosperar e tenhamos boa saúde. Os crentes maduros, que são sensíveis à intuição santa de Deus para suas vidas, também ouvirão a parte do versículo que diz: assim como vai bem a sua alma. Eles ouvem com o entendimento de que Deus vai lhe dar prosperidade e cura, em correlação com a forma como as suas almas estão prosperando. Ore para que você tenha ouvidos para realmente ouvir o que Deus está dizendo, e para que você cresça progressivamente em direção à maturidade, à medida que continua a andar com Deus. A palavra de Deus para você hoje. Peça a Deus para abrir os seus ouvidos espirituais, para que você possa ouvir o pleno significado do que Ele quer lhe dizer na sua palavra.